Olá, querido espectador e ouvinte da Xepa no Ar, esse rebento da coluna multiplataformas A Xepa. Esse espaço, que pretende ser o podcast e videocast da gastronomia, é realizado pela Gold Food Service. Ele é promovido e transmitido pelo Bom Gourmet e pela Pinó. Eu sou André Bezerra, cronista de gastronomia e idealizador desse carrinho de conteúdo e boas receitas chamado A Xepa. Comigo na condução desses encontros e bate-papos, o Oséias Oliveira é fundador e diretor da Gold Food Service, anfitrião de mão cheia e praticamente um antropólogo da gastronomia. E conosco hoje no estúdio de gravação aqui do Bom Gourmet, né? Isso aí. A Andréia Surgenfrei. Ela é a nossa convidada para estrear a Xepa no Ar, porque ela é head da Pinó, que abraça o Bom Gourmet, e além da Pinó, ela lidera iniciativas que promovem toda a cadeia gastronômica. Na verdade, além da Pinó e através da Pinó e de todo o grupo, né, Andréia? Isso aí. Então a gente está falando aqui de iniciativas que promovem a cadeia gastronômica como um todo, desde a cozinha, passando pelas pessoas, até as ferramentas de gestão. São projetos como o Prêmio Bom Gourmet, como o Festival Bom Gourmet, como o The Next Chef, que está acontecendo agora e que as pessoas estão muito ansiosas pela final, e, claro, o Food Call. A Andréia é coeditora da Xepa e a nossa parceira nas melhores rodadas de assuntos intermináveis de gastronomia, seja madrugada dentro ou diante de uma mesa de boteco, né, Andréia? E por isso é uma alegria, além de uma honra, receber a La Surgenfrei, como eu gosto de chamá-la, nessa primeiríssima conversa no ar. E aí eu digo para você, essa introdução não foi por acaso. Oséias, quando a gente falou em quem que a gente gostaria de receber em primeiro lugar na coluna... Fácil de escolher, fácil. Na hora Aliás, veio ela. viu, André, um dos raros momentos em que eu e o André chegamos a uma conclusão rapidamente. Porque normalmente as coisas são muito desgastantes, né? Porque eu sempre tenho... Divertidamente desgastantes, né? Eu acho que até é meio inútil, né? Porque quase sempre eu acabo tendo razão, ele acaba me dando razão. Mas desta vez nós chegamos a uma conclusão rapidamente, né, André? Duas conclusões, na verdade, porque eu acho que ali o que aconteceu, que foi inédito, né? Duas coisas. A gente chegar a uma conclusão rapidamente, mas uma maior ainda, que foi a gente concordar logo na primeira escolha. É verdade, é verdade. Né? Mas isso fala muito sobre quem tu é, né, André? A verdade é essa, né? E a gente tem uma história muito grande na gastronomia, e isso não é construído de um dia para o outro, de uma semana para outra, né? Existem coisas que você inventa e você se torna gênio de uma hora para outra, ou aparece para o mundo de uma hora para outra. Mas a gastronomia é uma construção, seja ela dentro de uma cozinha, seja ela em um estúdio, ou seja editorialmente como você faz, né? Mas que sai do papel e vai para a prática, né? Então, uma alegria te ter aqui para a gente bater esse primeiro papo, certamente muito bom, muito divertido, que a gente vai ter que controlar o tempo, né? Porque senão a gente já sabe, né? A gente já sabe o que acontece, né, André? É 3 horas, 4 horas falando de gastronomia, né? Ô, louco, eu já tô até marcando aqui, que é para poder ver se eu consigo me controlar. Bom, obrigada, André. Obrigada, Oséias. Eu me sinto super honrada. Oi para quem tá nos ouvindo, um oi também para quem tá nos assistindo. E vamos lá, né? Eu acho que, na verdade, o que a gente vai fazer aqui é só compartilhar um pouco do muito que a gente já faz quase que recorrentemente e diariamente, né? Que a gente conversa muito, a gente fala muito sobre o setor, a gente tem angústias que, né, compartilhadas, sempre buscando de que maneira que a gente pode melhorar, ter mais troca a respeito da gastronomia. Então, o que a gente vai fazer? Vai tirar da mesa do bar, como você falou, que muitas vezes, né, de um restaurante e tudo mais, trazer para cá, que a gente possa compartilhar um pouco do muito que a gente debate. Então, eu fico bem feliz, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos mais uma vez essa presença super ilustre. Na verdade, a gente estava numa mesa, nós três, numa madrugada, 1h30 da manhã, mas uma mesa lá dentro do Bom Gourmet, depois de um evento na cozinha, a gente acabou se estendendo e o Oséias
no meio de uma discussão acalorada, nós três, virou e falou: pô, isso aqui já meio que tá sendo um podcast, isso aqui tinha que ter sido gravado. E é verdade, né? E aí foi que a gente falou: nossa, mas tinha que ser, já tá aqui, ó, é com a Andréia mesmo. E aí o que me leva, eu tava me recordando do que a gente debatia com tanto, né? E a gente debate sobre tudo. Então é uma faca de dois legumes, né? Te entrevistar, porque ao mesmo tempo que você tem tanto conteúdo, fica mais difícil de... Então não é uma entrevista. O que a gente combinou? É um bate-papo. Não, é um bate-papo. Mas, Isso. mas eu tenho uma pergunta, né? Claro. Eu tenho uma pergunta que é bem curiosa e eu nunca te fiz isso, apesar do tanto tempo que a gente se conhece, né? Você é jornalista de formação, né? Sim. Então, quem olha de fora, quem vê de fora, jornalista, às vezes pode deixar de fora a gastronomia, mas o jornalismo ele não está circunscrito, não tem um cercado, né, para assuntos que pode ou que não pode. O jornalista ele pode tratar daquilo que ele bem entender. Mas, André, você trata de gastronomia há muitos anos. O quanto a gastronomia aliada a esta jornalista é um prazer na tua vida ou é uma obrigação profissional? Você trata da gastronomia apenas porque precisa, porque faz parte do business, do teu negócio, ou efetivamente isso está no sangue e é algo divertido e algo bom que você consegue equalizar a profissão e prazer pessoal? Só, por favor, não fala para a plateia, tá? Ó, não, tem que dar resposta de coração, faz favor. Cara, eu vou te dizer assim que eu converso com muita gente da minha área, né, da área de comunicação, e eu vejo muita angústia, né, das pessoas no trabalho. E eu falo assim que eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque eu trabalho com o que eu amo. Eu amo trabalhar com comunicação, né, mas a gastronomia para mim entrou na minha vida de uma maneira que muito naturalmente, e hoje eu não consigo imaginar fazendo alguma coisa fora dela. Tanto que eu acho que a gente extrapolou a história da narrativa, de só contar história, de só ser um espaço informativo. A gente quis dar passos mais significativos com aquilo que a gente fazia, que é mergulhar de fato numa área, num setor como esse, que ele é muito apaixonante, mas é muito desafiador, né, atuar nele. E olhar para a gastronomia como um todo, né, olhar as dificuldades, olhar as necessidades reais que esse segmento tem. Então, aí entra numa frente que a gente conversa e discute muito, que é o business, e que é algo que eu gosto muito, né, do desafio de como tocar, como gerenciar um produto, né, uma empresa de gastronomia. Tanto que quando hoje a gente passa por uma situação muito peculiar dentro do Bom Gourmet, dentro do Foodico e próprio festival, que nós nos desconectamos da estrutura maior, que é a Gazeta do Povo, e a gente se tornou uma empresa separada, na verdade. Pra quem tá de fora, desculpa te interromper, André, mas eu vim de São Paulo agora na semana passada, e aonde eu vou a gente sempre fala do Bom Gourmet, porque para mim, não é porque eu tô aqui na tua presença, é uma referência nacional, entendeu? Às vezes as pessoas de fora não sabem que estrutura que está. Então, se você puder começar na Bom Gourmet e chegar até o topo desse grupo, grande grupo de mídia, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, saber de quem se trata e aonde que o Bom Gourmet está. Então, rapidamente, o Bom Gourmet tem 32 anos. Tá? Então, ele surgiu como uma página dentro de um caderno de turismo, já identificando essa conexão de gastronomia com o turismo, como gastronomia um acelerador aí da economia. Tal, dentro do jornal Gazeta do Povo. Obrigada. Centenário. Então, ali nós ficamos durante 17 anos, praticamente. Tá. E a Gazeta do Povo pertence a um grupo também. Que é o GRPcom, que hoje tem as emissoras da Globo, tem as rádios, né, 98, Mundo Livre, então tem um outro jornal, né, a Gazeta do Povo, tem a Tribuna, né, que tem uma linha mais popular, mas também tem um alcance super bacana. Então a gente nasceu dentro desse contexto. Então, Bom Gourmet, só para quem é de fora, tá, André? Eu acho importante essa contextualização. Super, trazer faz parte de um conglomerado que é o maior de mídia do estado, né? Não é um dos maiores do país. E um dos maiores do país. Então, assim, quando a gente trata de Bom Gourmet, eventualmente alguém pode achar que é um folhetim, que é nada contra, um jornal de bairro e tal. Não, tá num ecossistema poderosíssimo, robusto, muito bem sucedido e centenário, né? Sim. E é um dos maiores, é o maior do Paraná e um dos maiores do país,
porque a gente tem que olhar em termos do que entrega, né? Em termos de resultado, audiência, em termos do que fatura, enfim. Ele é um dos maiores do país, então a gente nasce dentro desse contexto. E assim a gente ficou, né, durante um bom tempo, até que tem um fator determinante que a Gazeta se posiciona como um veículo nacional de fato, quando lá em 2018 ela foi o jornal mais lido do país, né? Então, 2017 parou de ser impressa, né? Isso, 2017 com a mídia impressa, totalmente estratégia digital. 2018 ela é o jornal nas eleições, o jornal mais lido do país, né? Então bateu aí todas as grandes marcas, né? Todos os jornais. E aí, em 2019, fortalece ainda mais o conceito de levar a Gazeta com a sua estrutura lá, com a sua estratégia de assinatura para o Brasil inteiro, né? E muito focado no hard news. E aí, naquela ocasião, o CEO do grupo, ele vira para a gente e fala, vocês fazem coisas muito boas, muito legais, mas com características diferentes do que a Gazeta faz, desse posicionamento, da estratégia dela de negócio. Ela falou assim, nós não queremos matar, o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos fazer disso aqui uma nova frente com suas próprias regras, com as suas próprias diretrizes aqui, né? Para que a gente possa ter mais liberdade na tomada de ação, de negócio. E o Bom Gourmet, naquela época, ele tinha uma característica que ele conversava tanto com o consumidor quanto com o trade. Então, era B2B e B2C. Então, assim, com muita ferramenta, né? Na época, a gente já tinha festival, já tinha prêmio. Então, assim, e a gente conseguia medir resultados efetivos para a cadeia. Então, vocês vão ter uma linha independente e ficamos incubados dentro da Gazeta por 3 anos, né? Desenvolvendo novos produtos, novas frentes e tudo mais. Nisso surge o Foodco como uma plataforma de gestão e educação, né, para o operador de food service. Fomos durante um bom tempo, quase 1 ano, uma ferramenta de educação para os membros ali do iFood. Então, assim, que eles lançaram um programa ali dentro, eu sou o chefe, então nós éramos o braço de educação do iFood. E assim a gente foi desenvolvendo as nossas frentes, nossos produtos. Até que no ano passado, então estamos falando de 2023, em novembro de 2023, de fato a gente faz o que a gente chama de uma spin-off, né? Que é retirar todos esses produtos que foram incubados durante 3 anos para se tornar uma empresa independente. Por quê? Porque a gente cresceu. Nós tivemos o M&A da House, que era um outro braço nosso, né? Que era voltado para arquitetura e decoração. O Festival Bom Gourmet se tornou uma empresa separada, então nós abrimos uma rodada, né, de investimento para fazer um plano de expansão do festival para o Brasil inteiro. Conseguimos captar o valor necessário para a gente fazer o plano de expansão e começamos, então se tornou uma empresa já separada, né, porque obviamente temos aí outros sócios na jogada, investidores, né? E a própria Pinó, onde tem o Foodco, tem o Bom Gourmet, entre outras frentes, tem o Gasconecta, que é a plataforma de inovação, onde a gente está lançando, mais uma frente, um hub de food tech, porque a gente entende que também precisa ter um olhar específico sobre isso. Então, dentro do Gasconecta vai ter um hub de food techs. E fizemos essa separação. Então, hoje, somos 2 empresas separadas, que é a Pinó, com toda essa entrega aí da gastronomia, e mais o festival. Indo para uma terceira empresa, que daí é um outro assunto aí que a gente vai ter para frente. Pode falar agora, já não tem problema. Pelo menos um spoiler. Não, vai. no boteco aqui a gente já estaria tomando algumas, eu já estaria com a língua solta. Já vamos pegar a próxima convidada nossa que vai... Que ela trouxe cerveja ali Vai, esse negócio. Exatamente. Que custa? Fazer uma Aguardem, mesa de aguardem. boteco. Teremos aí a terceira empresa aí surgindo. Pô, ela aceita o nosso convite e fica com as cartas na manga, né? Eu acho que é o jeito dela nos pedir torresmo. Tá certo. Né? Vamos tentar na Você próxima. gosta de um torresmo que eu sei, e aí eu quero te fazer uma pergunta um pouco mais informal. Eu te conhecendo, e esse teu perfil todo é mãe, é empresária, é jornalista, tá nos eventos. Se alguém me perguntasse, a André, eu diria, ela é tudo, por isso que ela tá liderando aí uma empresa super multiplataformas, né? Tem tudo a ver com ela.
Agora, como eu acabei de falar, a gente sempre está te vendo nos eventos, sempre vai a pergunta do Oséias muito pertinente de quando que termina a Andréia profissional e começa a Andréia mulher, família, mãe, estar nos lugares. O que você gosta de fazer no teu tempo livre, escasso tempo livre? O problema tá ali, né? Que assim, eu fiz uma opção, André, nesse momento da minha vida. Eu tive uma virada muito grande, que foi no final do ano passado. Depois de 28 anos, né, como parte lá, funcionária dessa empresa que me deixou realizar tanta coisa legal, né, e chegar onde a gente chegou. Então, perdi o vínculo, digamos, de empregatício, né? E passei a empreender. Então, teu negócio. A minha decisão agora é me dedicar muito para esse novo negócio. Para mim, é um novo negócio. Então, é como qualquer empreendedor, né? 7 dias na semana, 24 horas por dia, estou muito focada nisso. As minhas experiências, por exemplo, quando eu estou nos meus momentos livres, onde a gente vai comer, o que nós vamos descobrir em algum lugar diferente. Você é boteco ou mais restaurante? Hã? Você é mais boteco ou mais restaurante? Dos dois, André. Eu vou do boteco ao restaurante. Você Essa prefere questão, cozinhar ou você prefere que cozinhem para você? Ultimamente eu prefiro que cozinhem para mim, mas eu gosto de cozinhar, tá? Qual foi o último prato que você preparou assim para amigos ou para família, que foi uma reunião? O que eu fiz último? Eu sou a da praticidade do risoto, né? Geralmente eu devo ter feito algum risoto aí nos últimos tempos. Não foi. Foi um assado, foi um pernil assado, eu fiz. Pernil assado. Coisinha pequena, né? Coisinha pequena, hein? Vamos vendo. Fiz isso num domingo. E tirou a pele e deu aquela pururucada, enfim, não é bem assim, não é qualquer coisa. Que a André preparou maravilhosamente bem um polvo. Foi muito bom. E uma viagem, só conte uma última viagem que você tenha feito aí, última não, recente, que você tenha realmente falado, se eu pudesse, era isso que eu faria, que tenha sido muito bacana. Cara, a última viagem que a gente fez, inclusive numa missão técnica, a gente foi para Minas, né? A gente foi para Belo Horizonte para mergulhar ali na gastronomia mineira e entender um pouco da prática deles, né? O Oséias também estávamos juntos, né, nessa missão, estávamos em 18 pessoas. Foi muito bacana, porque é isso, a gente foi do boteco, do botequim, até um restaurante... É um pacato. Né, super bacana. Nossa, do Caio Souto. Então, foi uma riqueza de sabor e experiência, aquele mercado novo, né, que a gente foi. E daí o mercado central deles. Isso, então a gente foi no mercado central, que é super bacana, super legal, que a gente viu... que um mercado municipal, que não é municipal, né? Que é privado, que isso é bem interessante, a gestão deles ali, o lugar é maravilhoso, mas também fomos no Mercado Novo, que eu acho que aquilo é a cara de Belo Horizonte, né? Eu não consigo imaginar aquilo aqui, de verdade. Eu não consigo imaginar reproduzido aquilo. Você consegue aqui em Curitiba? Não, é outra pegada, né? É outra pegada. Aqui... E tá tudo certo, né, André? Não precisa, Exato. Não precisa ter lá, tem que ter aqui, entendeu? Não. A gente até falou muito sobre isso, né? Tem que cuidar muito do cupim e cola, sabe? Não dá pra ser assim. Deixa eu voltar no assunto anterior, porque eu acho que muita gente que está nos assistindo, nos vendo, vai se identificar com a tua fala, né? Então, tu disseste que até dezembro você estava em um regime de trabalho e a partir de janeiro você começa a empreender. E essa, né, André, é uma jornada da grande maioria das pessoas que trabalham em gastronomia, que são donos de bares, restaurantes, etc, né? Eles vêm de um mundo de CLT, seja de cargos mais simples ou até cargos mais altos na hierarquia das corporações, e resolvem, pelas mais diversas razões, abrir seu próprio negócio. E muitos deles vão para o mundo da gastronomia. E aí tem esse choque que talvez tu esteja vivendo agora, que é um estilo de vida, uma agenda, prioridade, falta de sono, etc. Eu posso te relatar tudo porque eu passei essa jornada já há muitos anos atrás, né?
Mas se tu pudesse falar um pouco assim sobre as questões pessoais e humanas, que às vezes a gente desumaniza as coisas. Quem está atrás do balcão, você olha, ele é dono de um bar. Não, ali tem um ser humano, ali tem um pai, tem um filho, tem uma pessoa que tem os seus sentimentos, às vezes de alta alegria e muitas vezes de depressão, seus medos, seus fantasmas, etc. Imagino que deve ser mais ou menos esse turbilhão de sentimentos que tu deve estar vivendo. Eu gostaria que tu compartilhasse um pouco para que as pessoas se vissem um pouco e entendessem que isso faz parte do contexto. É engraçado que você usou o termo desumaniza, mas eu ainda uso um outro termo também, que as pessoas elas desumanizam e acabam glamourizando. Então, o que você está pedindo para o André responder agora é, de certa forma, desglamourizar essa coisa da trabalhar com a gastronomia. E é isso, são as duas coisas, né? O que vocês dois colocaram aqui. Apesar de me considerar uma pessoa que sempre fui muito comprometida com o orçamento, com as regras, o processo, sabe aquela história lá, vestir a camisa da empresa? Eu sempre me considerei essa figura, assim, né? Mas muda absurdamente a chave quando você deixa de ser. Então, eu brinco com todo mundo, eu falei, a história do fluxo de caixa não estava no meu radar. Isso é realmente muito desesperador às vezes, assim, né? Quase todos os dias, assim, porque você trabalha muito pautado nisso. Com uma baita de uma bagagem, faz essa frase, só pra gente... E não é nenhum demérito, eu só quero pegar esse recorte, porque de fato, quem tá no mundo corporativo, de novo, gente, do mais simples até o CEO, às vezes não tem preocupação com essa, né? De fluxo de caixa. E quando vai empreender... Mas prossiga, André, eu só quis fazer um recorte. É uma coisa muito impressionante, porque você precisa ter resultado. Não dá mais para você fazer as coisas só pelo bacana, sabe? Pela causa, Você é cheio de causa, cheio de vontade de fazer as coisas, mas não dá para abraçar tudo, porque a conta não fecha. Entende? A conta não fecha. Então, você passa a ser muito mais criteriosa para você decidir o que você vai fazer. Porque lá no final... Sim, não tem dinheiro para tudo, né? Não tem dinheiro para tudo. Não tem dinheiro para tudo. Então, quer ver uma coisa que a gente... assim, é uma situação bem específica, né? Por exemplo, enquanto você fecha um negócio e em quantas parcelas você vai cobrar do teu cliente, né? Cara, não dá mais para fazer aquelas parcelas lá sem chance, né? Vamos tentar começar a cobrar antecipado, inclusive vamos falar de evento, né? Que a gente tem um evento como o Prêmio Bom Gourmet, que vocês conhecem, que é gigante. Trabalha e que quase o ano inteiro pelo trabalha evento. Quase o ano inteiro, mas apesar de todas as entregas que tem antes, né? De campanha e tudo mais, né? Você sabe, né? Porque você tá junto, embarcado também, a gente já tá lá com... Mas existe um marco, que é o evento ali, né? Então, muitas empresas estabelecem o evento como um marco para, inclusive, a parte prática do negócio, que é pagamento, né? Só que a gente tem muito gasto antes. Então, assim, não dá para deixar tudo. Você tem que antecipar muito, tem que ter muito caixa. E é como toda e qualquer empresa trabalha, né? Então, não tem mistério. Aliás, hoje é dia 17 de junho, né? O prêmio é dia 26 de agosto. Daqui a 40 dias. Não, 80 dias. Por aí. Só que nesse exato momento que a gente está aqui conversando, os times estão lá na Ópera de Arame tratando em reunião do evento que vai acontecer. Do evento, olhando a localização. Isso porque a gente está desde o ano passado já em tratativa com espaço, com ambiente, definição, fornecedor... Cara, é muita coisa, assim, né? Você falou que duas tem coisas, jogo. então, de ordem prática. O fluxo de caixa, que é natural, entendeu? A questão da necessidade de resultado, de você olhar para o dia a dia. O que mais, André, que bate teu coração mais forte? Cara, tudo, né? Porque daí, assim... Você perde o sono? Mas muito. Mais que você perdia antes? Muito mais. Ó, pessoal, vou dar uma notícia para vocês aí, tá? Quem empreende perde mais o sono, viu? Porque tem uma ilusão, viu, André, de que assim, eu quero minha independência. Ser dono do meu negócio, ser dono do meu negócio. Sinônimo de independência. E de mais dinheiro, entendeu? Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Lá na frente, bem lá na frente, pode ser que isso aconteça. Mas a arrancada, André, não tem, né? Não tem, né? Tem um fator aqui, André.
que é bem importante, que Pode pega... ser, né? Porque a maioria não é, né? Pode ser também de não dar certo exatamente Não, como planejado, Por né? isso que eu coloquei na condicionante. Pode ser que na frente Isso. você tenha independência, mas pode ser que se você não tiver gestão, você quebre e a tua vida afunda. Pode ser que você comece a pagar para trabalhar. É isso aí. Mas enfim, Além de tudo isso que você está passando, ainda vem os problemas daí de fechar conta, como ela estava dizendo também. E tem um outro aspecto também, né, que impacta diretamente na vida ali, pessoal. Você tem que fazer outro tipo de escolha também, para você conseguir estar focado e estar bem no dia a dia para a resolução das coisas. Cara, não tem jeito, não combina com festa, bicho. Então você tem que abrir mão. os teus hábitos, claro, com certeza. Você tem que mudar teus hábitos, assim, você não consegue encaixar. Então, o nosso mundo, por exemplo, é muito do jantar, disso, daquilo. Ah, toma uma tacinha de... Não dá, Coisa, gente, a não semana dá. inteira, Não dá, não cabe. Não funciona assim. Porque senão no dia seguinte você não vai estar bem. Mesmo porque à noite, muitas vezes quando você está no restaurante, você tem que estar concentrada também no teu negócio. Porque provavelmente você está em alguma tratativa. Então, não dá. Ou você faz escolhas para ter um equilíbrio emocional, e aí fica uma dica, vamos todo mundo meditar também em 5 minutos, que ajuda pra caramba, porque se você não buscar essas ferramentas, inclusive para você conseguir manter o equilíbrio, não vai pra frente. Aí você não tá bem pra tomada de decisão, porque o tempo inteiro você tá tendo que decidir alguma coisa, né? Para você fazer o teu negócio ser melhor. Que vai impactar diretamente ou no teu que resultado. você vai né? abrir mão, Claro. entende? E daí você tem pessoas envolvidas, você tem time. E daí, no nosso caso, ali com o Pinó, a gente se desconectou de uma baita de uma estrutura, porque a nossa operação ela é independente. Então, assim, é muita coisa ali, né, pra gente tratar miudinho, além do negócio como um todo, como toda e qualquer empresa. Né? Então, contas a pagar, contas a receber, questões jurídicas, questões tecnológicas. Tecnologia, né, gente? Hoje, para nós, é fundamental ali. Tem um outro assunto, eu acho que tem uma certa carga de polêmica, André. E eu vou tratar do Prêmio Bom Gourmet. Existem várias premiações ao redor do mundo, principalmente no mundo da gastronomia, né? E esse assunto do melhor, do pior, segundo, terceiro, quarto, os 10 melhores, os 15 melhores, etc., né, André? Se dá pano pra manga, né? Porque sempre vai ter prós e contras, sempre vai ter quem goste de um modelo e odeie o outro, etc. Como que vai ser esse ano, que encerrou ontem, inclusive, né? A indicação. Mas fala um pouco sobre isso, que queria puxar esse papo, viu, André, sobre a questão das premiações, etc., porque isso é um assunto relativamente polêmico no meio da gastronomia. Vai nos levar a um próximo assunto que eu quero muito tratar com a Andréia também, aproveitar a presença dela aqui. Hoje nós vamos te colocar no... bombardear não, mas algumas coisas que eu gostaria de talvez desmistificar. Começando pelo que o Oséias acabou de falar, da experiência que eu tenho também, né, com outros prêmios e concursos e tal, o que ele está dizendo é certo, e eu costumo sempre dizer, né, você fazer e a Andréia que me corrija se eu estiver errado, mas você fazer um concurso ou um prêmio e colocar 10 concorrentes, o promotor deste concurso está arrumando um amigo para o resto da vida e 9 inimigos, porque os 9 vão estar sempre achando que, mas por que ele? Faz parte. Ó, vamos lá, vou começar respondendo a primeira pergunta. Quando a gente resolveu ter um prêmio, as pessoas nos pediam muito isso, porque existiam já na época, vamos lembrar, nós estamos falando de 2009. Tá, as pessoas, donos de restaurante ou público geral? Donos de restaurante, dos estabelecimentos. Eles chegavam pra gente, existiam algumas premiações, tá? Que aconteciam na cidade. E as pessoas falavam assim, a gente precisa ter o nosso. Eles identificavam o Bom Gourmet como nosso. A gente precisa ter o nosso, a gente precisa ter o nosso. E assim, a gente sabia da responsabilidade que tinha ter uma premiação. Na época, eu entrevistei, pesquisei e fui visitar várias empresas que tinham premiações, assim, né? Fui para São Paulo, conversei com as pessoas daqui, conversei com figuras bem relevantes, assim. Fizemos toda uma análise de pontos positivos, pontos negativos. E assim, gente, não existe um processo infalível.
Não existe, porque sempre vai ter alguém que vai ter algum olhar que possa questionar, mas e se fosse assim, se fosse assado, sabe? Não acho tão justo, não acho isso, não acho aquilo. Sempre vai ter. E você tem que se bancar com aquilo que você vai fazer. Então, a melhor maneira que tem é tentar, de fato, conhecer o mercado, de fato, tentar olhar para uma questão maior e pensar o que você quer de resultado. Então, essa sempre foi a nossa grande preocupação. Daí é para o consumidor. Qual é o melhor resultado para o consumidor? Uhum. Então, assim, passamos por vários processos de melhoria. E, né, essa agora é a 14ª edição do Prêmio Bom Gourmet. Lembrando que a gente não realizou uma só, né? Que foi o ano ali de 2020, do ano da pandemia. A gente teve muito aprendizado ao longo desse caminho ali e foi ajustando para tentar buscar melhorias. O que a gente fez esse ano, de uma mudança que a gente identificou que era importante para o mercado, foi tentar tirar um pouco daqueles números gigantescos que encantam, né, para quem tá olhando e vê o alcance da premiação, e priorizamos a qualificação mais do que a quantidade. O que isso na prática significa? A gente colocou o voto e a indicação por CPF, é um por CPF, ainda cruzando com a questão do login social. Para quê? Para que os estabelecimentos tenham chances reais ali, de acordo com suas campanhas, impactando seus clientes, para conseguir ter um resultado efetivo, né? Então, foi essa a nossa grande escolha para esse ano. E respondendo aquilo, André, que essa tua preocupação, que você tem 10 e 1 que você vai agradar, o máximo transparente que você tiver no processo te garante a sua credibilidade, né, daquilo que você está fazendo. As pessoas procuram curadoria, as pessoas querem curadoria. Então, você precisa ter critérios para você ter uma boa curadoria. Isso é um ponto-chave, viu, André? Porque eu conheço vários clientes e amigos que eles ocupam de maneira muito profissional e muito positiva a indicação. Sim. Não necessariamente a vitória. Então ele põe lá, indicado Bom Gourmet. Isso tem um valor enorme, né? Isso. Muitos me perguntam assim, vale a pena ou não vale a pena? Depende do que você vai fazer com isso. Entendeu? Sim, a gente sabe que estabelecimento que virou a chave, né, gente? Isso, é para isso aí que eu queria caminhar. Justamente o peso dessa chancela. Na verdade, eu queria explorar com você duas coisas. O peso, acho que o Zé já começou a ir pelo caminho ao dizer, né, que já vale muito a indicação, vale você estar ali, esse reconhecimento, e depois a gente vê a colocação e tal. Mas outra coisa conseguir estar entre aqueles indicados, conseguir se aproximar do veículo como um todo, né, o próprio Bom Gourmet, porque as pessoas me abordam muito falando como é que faz para a gente conseguir participar, seja do prêmio, seja até do Festival Bom Gourmet. De que maneira que uma casa conseguiria promover uma aproximação com o veículo, com o time do veículo, e estar presente tanto no festival quanto no prêmio? Então, o prêmio depende do seu trabalho junto aos seus consumidores, aos seus clientes, porque na fase de indicação está aberto para todo mundo. É importante dizer isso, que é a indicação popular, ou seja, as pessoas da cidade estão indicando os estabelecimentos que elas se lembram ou realmente apreciam, né? Então, isso é importante a gente dizer, né? Isso que é o consumidor, ele que vai lá e faz o seu trabalho. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, mas teve estabelecimentos que fez campanha linda, muito bacana, sabe? Para engajar o seu cliente e tal, para poder fazer a indicação. E aí, da história dos amigos, o Zé é testemunha um pouco disso. A gente conhece muita gente, né? Eu sou amiga de muita gente que é dona de estabelecimento. E algumas situações são complexas. Então, por exemplo, às vezes a gente fura a bolha. O que para nós, como Bom Gourmet, é importante. Ele não é aqui uma vocação que a gente teve quantas vezes, né, André? Não é do nosso núcleozinho. Claro. E daí, às vezes, eu vejo amigos lá no dia do prêmio olhando e falando assim, como é que aquele lá apareceu? Porque ele se engajou. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Eu falei, mas você já foi? Isso é uma coisa importante. A fase da indicação, a gente lista lá quem foram os mais indicados, os 5 mais indicados. Mas a gente vai checar.
se esse estabelecimento existe, Claro. se ele oferece aquela categoria que ele está sendo indicado. A gente vai ver a veracidade do negócio. E a gente prova. Se acontece de algum estabelecimento que a gente nunca ouviu falar, a gente vai no lugar e prova a comida do lugar, assim, porque existe uma chancela importante nossa nesse processo todo de responsabilidade. Cara, a gente já teve experiências maravilhosas, tá? Então, assim, furamos bolha e faz parte. E a gente encara e fala, se engaja bom, e faz. inclusive. Agora, essa questão de como fazer parte. Então, o prêmio vai de você engajar o teu cliente, o teu consumidor, para estar ali no processo. É quem vai ser o mais indicado. Então, só para ir num compasso que às vezes um ouvinte que ainda não conhece direito não está acompanhando. Você já respondeu a questão da como participar, por exemplo, do Prêmio Bom Gourmet. Ele é totalmente aberto. Vai do cara saber mais ou menos quando está acontecendo, utilizar aquele link que vocês divulgam para tentar engajar o maior número de pessoas para indicarem ele para o prêmio. É isso mesmo? Isso mesmo. Aí aqueles 5 mais indicados, a Andréia acabou de falar aqui, existe uma comissão do prêmio que vai até o lugar, que averigua, não sei se eles vão se identificando ou se chegam anonimamente, vão anonimamente para dizer, ó, realmente ele está dentro da categoria e ele tem um valor bacana, vamos anunciar que ele é um dos indicados, certo? Aí ele passa para a etapa do que a gente chama de júri especializado, da votação aí ainda. é votação aberta. Ah, sim, Então, sim, assim, sim. aí O júri tem volta outro pro papel, público, aquele comitê, tá? E daí, Só com 5. só com 5 de cada. Vamos lembrar, são 35 categorias. Então, assim, volta para o público. E agora o público vai votar. E detalhe, na votação também é um por CPF, também é um por fazendo login social. Daí saiu o Então, vencedor. não Daí saiu o adianta vencedor. ficar lá votando. Tá, mas dali quem saiu o vai conseguir. vencedor, então é Daí isso? sai o vencedor. Ou seja, o prêmio é 100% popular. Sim, 100%. Você tem algumas categorias que Especiais. fazem parte daquele comitê que a gente chama Isso, do que Bom aí- Gourmet, aí que são vamos de novo- convidados. Vamos um pouco mais devagar de volta. Agora nós vamos retomar. Tá muito claro, você explicou, foi a categoria da indicação, a etapa da indicação, daí passou para aqueles 5 indicados são anunciados e o público passa a votar naqueles 5 lá, aí vai para o para a eleição quantitativa, né? Os mais votados vão entrar numa sequência de classificação, mas existe também, dentro do prêmio, um comitê especial chamado de Comitê Bom Gourmet, não é isso? Que são pessoas, entre jornalistas e pessoas que são relacionadas com a gastronomia e que daí indicam casas, se reúnem, que existe uma reunião longa sobre isso, que a gente participa e aí ali debate-se todo o cenário da gastronomia e existem algumas categorias pré-indicadas pelo Bom Gourmet que a gente daí fala alguns nomes, não é isso? Que a gente acha que estão indo bem dentro daquela categoria que vocês pré-indicaram. Isso. Categorias especiais. Enquanto você estava falando, eu fui buscar um número, porque ontem fechou aqui a fase de indicação, né? E aqui é bem interessante, primeira mão aqui, né? Provavelmente já está subindo matéria sobre isso aqui. Informação anterior, pelo menos agora, né? É. Achei que a gente Spoiler, né? achei que a gente ia sair daqui Spoiler. de bico seco, hein? Pela madrugada, né? Meu senhor. Nós tivemos 55 mil indicações no Prêmio Bom Gourmet, aqui Olha aí, dessa etapa. indicações. Indicações. Estabelecimentos indicados, foram quase 10 mil estabelecimentos indicados. Que pancada. Olha só. É bastante. Então essas 55 mil foram pessoas que foram lá e indicaram, é isso? Que uma pessoa Cinquenta- pode votar em É, mais em- categorias. certo. Não, foram Entendeu? panelas que Tá. votaram, não foram pessoas, foram panelas, foram televisão, bicicleta que Olha votou. lá vai Não, ele não, já. mas olha o que ele fala, Zé, né? 55 mil pessoas. Não, Mas não. Foram ele não OVNIs. nem pra- Ele também ainda não UFO, entendeu até UFO. agora, André. Pelo amor de Vamos Deus, explicar para Oséias. Tava indo bem, 55 André, olha, mil a indicações gente tá podem qua- ter a gente sido tá 20 quase mil A pessoas. gente tá quase no final tomando uma dessas, né, André? Bem dispensável, né? Na boa, né? Vamos ao que interessa aqui, Vamos, meninos. vamos. Obrigado, Por isso, André. assim, ó, bem importante, o estabelecimento que é indicado, que fica ali entre os 5, gente, já é bem significativo.
Por isso que eles ganham também, sabe, o troféu para colocar no seu estabelecimento, porque já é um baita de um mérito em relação a isso, sabe? Então, e daí depois disso ainda tem o vencedor. E esse comitê, André, que a gente falou, são pessoas que trabalham com a gastronomia, né? Então, que conhecem o bastidor. Isso é importante também, porque para você eleger um chefe, por exemplo, você tem que saber por onde ele passou, qual a trajetória dele, em que momento que ele mudou o cardápio, o que ele mudou e por quê, quais são as referências. Está, principalmente, né? Exatamente. Não se elege o passado, né? Se elege o presente, né? Exato. Então, é muito importante pessoas que conhecem, que têm essa trajetória e que não necessariamente, muitas vezes, o consumidor não consegue ter essa identificação, assim, né? Perfeito. Então, por isso que a gente... Outro exemplo que você deu, um do chefe aí, outro seria, por exemplo, o engajamento social da casa, que aí quem está mais envolvido com o bastidor sabe quais casas estão fazendo um movimento mais bacana aí, pensando em sustentabilidade, por exemplo, na gestão, né? Ele trouxe só pra gente desviar o assunto. Não, tá tudo certo, faz parte do contexto, né? Faz parte do contexto, faz parte do jogo, né? Dentre várias coisas, esse é um tema, né? Ele não pode ser excludente, ele não pode ser o foco central, mas faz parte do contexto, né? Obviamente, né? Agora, você falou sobre o prêmio e eu gostaria de saber também sobre o festival. Como é que faz para uma casa poder participar do festival? O festival a gente já tem há quase 10 anos, tá? Acontecendo em Curitiba. Então, a situação hoje, a gente tem um número limite de casas. Por quê? Porque a gente precisa dar resultado para esses estabelecimentos. Então, hoje é um limite de 60 casas, marcas, podendo chegar até 80 casas, né? Dependendo, algumas aí tem mais de uma casa. Então, hoje, a situação, a gente tem uma fila de espera, tá? Para poder fazer parte do Festival Bom Gourmet, né? Então, na medida que acontece alguma situação com algum restaurante e tal, que não participa mais, a gente abre essa vaga para analisar se o restaurante tem o perfil para participar do festival. O que é ter o perfil, né? Atender com entrada, prato principal e sobremesa, então tem que servir, né, como menu. E tem uma faixa de preço também, né, que tem que acompanhar. Pré-estabelecida. São uma 3 ou valores. Mais, vocês colocam 3, né? 3 faixas de preço. São 3 faixas de preço, né? Então, ele tem que ser competitivo, né, para poder estar oferecendo isso para o cliente. O que a gente teve de novidade esse ano, que era uma demanda do mercado, a gente lançou o Circuito de Inverno, que começa dia 21 de junho, que daí sim é aberto para outras características de estabelecimentos. Então, nós vamos ter padaria, nós vamos ter cafeteria, lanchonete, onde tem mais de 100, é a primeira edição, e a gente fechou com mais de 120 estabelecimentos, onde a gente tem 6 faixas de preço, né, de 29 até 129, para a gente ter todo tipo de experiência gastronômica. Então, vai ser um grande circuito de inverno mesmo. Aí, desde chocolate quente, sanduíche, sobremesa. Vai ter vários, assim. Vão ser 6 semanas. 6 semanas mesmo. Vai até o dia 5 de agosto. A gente interrompe ali, né, no comecinho de agosto, porque daí começa a rufar os tambores aí na preparativa para o Prêmio Bom Gourmet. Se é uma indireta para pagar o jantar, cara, esquece, velho. Cara, é uma indireta para você não ter desculpa para não ir ao meu encontro na rua. Ah, tá bom. Agora, deixa só para concluir o raciocínio da Andréia. Como entrar nestas filas? Essa fila que está aguardando para poder participar do festival e mesmo na fila que vai se formar para o festival de inverno. Eu sou um estabelecimento, eu quero poder ser visto pelo Bom Gourmet e considerado para entrar no festival. Não, daí é só procurar a nossa equipe aqui do Bom Gourmet, né? Pra gente poder conversar e entrar nesta fila. Hoje, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente tem essa fila, mas é porque a gente resguarda ali o número de estabelecimentos pra gente poder ter um resultado. Quais são os canais de acesso pro time? Dá para ser pela própria rede social do Bom Gourmet, pode mandar um direct pra gente, pode mandar pro bomgourmet@bomgourmet, que chega pra gente também. Venha conhecer minha casa. Tá? Isso. Ok, ótimo. Sensacional. É isso. Vamos nessa, né? Deixar Eu uma hora aqui, professor. Eu Vamos também, né? ver? Mas... Eu acho que a gente tem que fechar a porta da saída do estúdio aqui, Oséias, para não deixar, né, Andréia, sair. Ela fica para a botecagem que vai rolar daqui a pouco aqui com a convidada da próxima semana, que é a Rosângela do Bar
O Portão. Você não deve ter ido porque você frequenta mais restaurante, você não é muito da botecagem Não, mesmo, né? é que o lugar que eu vou, você nunca teve coragem de ir, que é o semiaberto. Então não fala isso. Mas Para, e André, só para, André, ao para, semiaberto? André. Para, André. Aliás, falando Cara, em semiaberto, já me cara, lembrou mais uma viu? coisa importante. Você vai em bar que pra mim é restaurante 5 estrelas. Isso, o lugar que eu vou, você não vai, André. Deixar ele falar isso Gente, sempre. vamos, né? Não, vamos mas encerrar. você Não, vamos sabe que encerrar, aqui vamos é encerrar. roots. Para, André, para. Última coisa que eu. Para fechar ainda esse raciocínio do festival. Quando você falou também dos festivais e da fila e tal, mas acho importante dizer que o festival também ele não está só focado em Curitiba capital, mas também ele já está na RMC, não é isso? Sim, e também para Balneário. Florianópolis acontece agora em agosto, Balneário acontece em outubro. A gente já acontece também em Porto Alegre, né? Vamos aí com uma edição especial de verão aí para retomada do setor. É uma proposta bem bacana que a gente está desenhando para nossa turma lá, para restabelecer ali o mercado. E estamos subindo, né? Estamos indo para Goiânia, Campinas. Maravilha. E logo, logo a gente bate lá na Casa dos Mineiros. Ali vai ser um desafio. Vamos nessa. Maravilhoso. Tamo Muito bem obrigado. feliz. Muito obrigado por essa presença Eu que agradeço sempre vocês. iluminada. Está convidada para permanecer no nosso boteco, que vai rolar daqui a pouco aí com o time O Portão. O Oséias, vamos ver se o Oséias agora conhece alguma coisa de botecagem. Coitado. Se tiver, André, obrigado tiver pela torresmo, eu presença. fico, hein? E desculpa as perguntas Eu acho aí. que vai ter. As perguntas que, enfim, posso ter te incomodado, desculpa aí. Enfim, a gente gosta do André do jeito que ele é, entendeu? Ó, essa Tá, aqui- e votantes são só seres humanos, só pra gente, tá certo? Porque Só eu quem não vota é tenho- ser humano. Podemos combinar assim ou não? Vamos, Tá bom, obrigado. eu não E eu queria tenho. deixar registrado aqui um negócio, hein? Fiz aqui a estreia com vocês no seco. Sem um café. Sem uma água. Isso aí era Sem um petisquinho. isso aí. Nós falando de gastronomia no seco, né? Vamos Até deixar registrado. Até com o Buca aqui pra gente imaginar a feijoada aqui dentro. Com boca Meninos, ó, sucesso pra vocês nessa Obrigado, empreitada com a Xepa. A ideia é muito bacana, muito legal. Muito bacana vocês contarem com o Bom Gourmet. A gente tá super aberto aí pra disseminar e levar aí essa palavra para que vocês tenham essa troca, essa ideia. Contem sempre com a gente, tá bom? Valeu. Maravilhoso. Tchau, gente. Até a Obrigado. próxima. Até a próxima. Valeu, até a próxima, Xepa.